Mensagem de Deus para o seu coração. Segundo Crônicas, capítulo 16, verso 9, diz: Porque, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Nisso, pois, procedeste loucamente, porque desde agora haverá guerras contra ti. Na realidade, eu quero ressaltar a primeira parte apenas, que diz o seguinte: Porque, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. A palavra é fidelidade. Esse texto está falando de fidelidade, ou seja, Deus busca homens e mulheres fiéis a Ele. Fiel, uma pessoa fiel, fidelidade. Que quando fala-se em fé, no sentido da fé, ela tem vários desdobramentos, vamos usar um termo assim. Tem a fé confiança, a fé certeza, a fé convicção, fé para salvação, fé para cura, fé para isso. Mas tem a fé também no sentido de fidelidade, ser fiel a Deus, né? E no sistema de valores divino, a fidelidade ela é estimada como produto de qualidade de grande valor. Vou repetir essa frase aqui. No sistema de valores divino, a fidelidade é estimada como produto de qualidade, ou seja, de grande valor. Fidelidade. Não é bacana quando alguém diz assim: nossa, fulano é fiel. Quer dizer, um fiel, você pode contar com ele, né? Então a fidelidade ela é tão valiosa para Deus que, de acordo com as Escrituras, Ele revelará o poder da sua mão direita àquele que a possuir. Olha que interessante essas colocações aqui, bem resumidamente. Quando encontra um Noé, ele pôde enviar um dilúvio. Quer dizer, Deus encontrou Noé. Então Deus enviou o dilúvio, porque Noé foi fiel ao seu chamado para construir uma arca. Então Deus enviou o Noé. Deus enviou o dilúvio, né? Outra coisa interessante, quando Deus encontra um José, o famoso José do Egito, o Senhor pode dar a Faraó um sonho. Então Faraó teve um sonho como rei, os seus adivinhos, os seus assessores ali espirituais, vamos assim dizer, não entenderam nada, não conseguiram discernir nada, decifrar nada daquele sonho, mas tinha um José que Deus permitiu nascer para decifrar, para interpretar o sonho de um rei famoso da época, o Faraó. E com isso, então, José entrou em ação. Quando Deus tem um Elias, chamado profeta Elias, Deus pode virar uma nação do avesso. Mas quando Jesus, então, olha só que lindo isso aqui, quando tem Jesus de Nazaré, ele pode salvar o mundo. Amigo, amiga, amados e amadas ouvintes da fé, seja pelo rádio, pela internet, pelo YouTube que você nos ouve, nos assiste, nos acompanha, em que categoria você está? Você se considera uma pessoa fiel? Deus pode contar com você? Deus pode contar com o seu talento? Deus pode contar com as suas finanças? Deus pode contar? Sim ou não? Vou repetir aqui. Quando encontra um Noé, pode enviar um dilúvio. Quando encontra um José, o Senhor pode dar a Faraó um sonho. Quando tem um Elias, pode virar uma nação do avesso. Quando tem Jesus de Nazaré, pode salvar o mundo. Amigo, amiga, amados de Jesus, Deus sempre busca por fidelidade. Porque quando encontra um coração fiel, pode fazer grandes coisas na terra. Então Deus escolheu você para ouvir essa palavra. Deus falou comigo.
Deus ministrou para comigo esta palavra também. Ele encontrou o Edson, ele encontrou a Eva, ele encontrou você, meu querido e minha querida. Então, fidelidade é o que Deus quer para nós. Fidelidade é aquilo que Deus nos chama para fazer. Quando Jesus estava se apresentando ali após o seu batismo nas águas ali, Jesus se manifesta no seu ministério público, fica notório ali, e ele então, diz a Bíblia, que ele passa uma noite inteira falando com o Pai, orando, porque ele já tinha muitos seguidores, ele já tinha muitos discípulos com ele, mas ele precisava escolher 12. Ele passa a noite toda em oração, por no dia seguinte ele tinha tantas opções, ele tinha tantos homens para escolher, era muita gente já caminhando com ele, mas ele precisava os primeiros 12. E daquela multidão ele escolhe 12 homens. Ele escolheu. E eles foram fiéis. Apenas um no final se perdeu, o traidor, o Judas, né? Mas eles foram fiéis ao chamado. Eram pescadores, cada um tinha lá a sua profissão, o seu ganha-pão, mas naquele momento Jesus os chama, Jesus os escolhe. Jesus os treina, os discipula, os envia. E depois foram acrescentando outros, 70 e mais outros. E chegou até mim, chegou até você. Então, meus amados, o Senhor, Deus, quer uma grande família, cujo coração esteja todo convertido a Ele, em adoração fiel. Hebreus 2:10 diz: trazer muitos filhos à glória. Agora, a conclusão para a gente orar, pastor Eva, aqui fala agora da fidelidade na Trindade. Olha que interessante. O Pai, como Deus aqui, é radicalmente leal ao Filho. O Filho, Jesus, igualmente fiel ao Pai. O Espírito Santo também é profundamente fiel ao que Jesus se referiu ao Espírito Santo. Esse é o nosso modelo para a verdadeira fidelidade, a Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Fidelidade. Deus quer de mim e de você fidelidade. Fidelidade àquilo que Ele está te chamando. E nós, quando nós somos chamados por Deus, separados, e você é fiel, e justamente Ele virá buscar um povo fiel. O povo que será arrebatado, o povo que será raptado dessa terra, serão os fiéis. Fiel a Jesus, fiel ao nosso Salvador, porque Jesus, Ele deu a sua vida para salvar a humanidade. Tinha que ter esse sacrifício, tinha que haver um derramamento de sangue. Então o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então Deus está chamando Edson, Eva, João, Maria, Joaquim, você que está me ouvindo agora. Seja fiel a Deus, porque esta é a busca divina, pastor Eva, fidelidade. Que essa fidelidade que já vem de Deus para o seu coração possa entrar em atitude e desenvolvimento, e levando essa palavra de fé aos seus filhos, aos seus amigos, ensine eles a andar no caminho do Senhor. Quando eles estiverem adultos, não se desviará dessa palavra poderosa. A fidelidade, ela traz honra, ela traz benefícios. E as benesses do Senhor nós queremos, mas nós precisamos também aprender a ser benevolentes para com os outros. E fiel para com o nosso cônjuge, para com os nossos filhos, para com o nosso trabalho. Então, essa fidelidade, ela é recíproca. Ele nos dá essa fidelidade e eu preciso também ser fiel naquilo que Deus me comissionou, me designou, me ensinou e me ungiu para fazer. Porque a gente recebe, não é para ficar guardado, é para passar para frente. E o vaso, ele vai sendo esvazia e enche, esvazia e enche. Você vai dando e ele vai te enchendo. Você vai repondo as águas vivas que vão fluindo dentro de você. Você vai fluindo e você vai semeando e a semente vem e você semeia de novo e assim vai sucessivamente. Água parada não é bom. Água parada adoece.
Então você precisa ungir você, a sua cabeça, as suas mãos, os seus pés e declarar: Senhor, eu quero ser fiel, porque a fidelidade de Cristo, ela já está dentro de mim. Me ajuda a ser fiel, me ajuda a ser obediente, me ajuda a fazer aquilo que o Senhor quer. A oração do Pai Nosso: seja feita a sua vontade. A vontade de Deus, ela é boa, não precisa ter medo de Deus. Mateus 3,17 diz: E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem me alegro. Mateus também 17, o verso 5, também tem uma palavra interessante para a gente encerrar com oração agora. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. Aqui nós estamos falando da fidelidade, aqui o pai, né, sendo leal ao filho. Aí depois tem João 8:29, que fala de Jesus sendo igualmente fiel ao pai. João 8, o verso 29, olha que interessante isso aqui para a gente aprender com o Pai, com o Filho e o Espírito Santo. João 8:29. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Olha a conexão espiritual da Trindade. E por último aqui, João 16, o verso 14, quando fala do Espírito Santo também profundamente fiel ao que Jesus se referiu ao Espírito Santo. João 16, verso 14. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Querido Deus e Pai, queremos te agradecer por esse dia tão especial. Te agradecer pela palavra, pela nossa conversa desde 8h30 até agora, falando, atendendo os ouvintes, dando aqui palavras, pérolas de sabedoria. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, pela minha vida, pela esposa, pelos filhos, pelo genro, pela família e pela família de Deus, pelo povo que nos ouve atentamente. Acompanhe este povo, Pai, proteger a todos nós, nos livra de todo mal, e te apresentamos todos os pedidos que chegaram para nós. Seja problema de doença, de enfermidade, financeiro, nós depositamos no teu altar nesta manhã, crendo na vitória e pedindo a provisão e o milagre para o povo, em nome de Jesus. Sim, ó Deus, nós cremos porque nesta manhã o Senhor encontrou homens e mulheres que podem orar pela sua casa, pela sua família, pelo seu trabalho. Busquei dentre eles um homem, uma pessoa que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim, por esta terra, por esta causa. Em nome de Jesus, esse homem, essa mulher se levanta para vencer e se levanta como intercessor da sua casa, da sua família, do nosso Brasil, da nossa nação. Abençoa a Rádio Marumbi, todos os programadores, esse trabalho, para a honra e glória do nome de Jesus. Abençoa tudo e todos, e que essa chave que está nas mãos desse trabalhador possa abrir muitas portas e que verdadeiramente eles sejam sustentados, possamos ser sustentados pela sua mão poderosa, em nome de Jesus. E todos digam amém. Você está ouvindo Agindo Deus, quem impedirá? Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Milhares de pessoas têm sido abençoadas através do programa Agindo Deus, quem impedirá? E hoje é o dia do seu milagre. Ô glória, graças a Deus, decida por Cristo, decida seguir este caminho de fé, esperança, amor e prosperidade para você e para toda a sua família. Receba Jesus como seu Senhor, seu Salvador e seu Libertador, porque Ele vai agir nas suas causas impossíveis. Programa acabou, mas a bênção continua. Aquele beijo, aquele abraço. Obrigado, Marco Antônio, na técnica. E assim prosseguimos e até a próxima programação. Deus abençoe você, a sua família, seus animais, os passarinhos, todo mundo. Deus abençoe toda a família querida. O seu copo com água está abençoado em nome de Jesus. Tenha um ótimo dia. Lembrando que de segunda a sexta-feira
aqui pela Marumbi, às 18h15 tem a oração da noite, tá bom? Um grande abraço e, permitindo Deus, volto amanhã em nome de Jesus. Você ouviu Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, estaremos sempre neste horário abençoando a sua vida.